Bom, gente, o tema de hoje é um tema que causa ainda em muitas pessoas curiosidade, causa medo e causa um pouco de estranheza. Às vezes as pessoas acham que a pessoa que tá passando por esse momento, ela tá ficando louca. Muitas pessoas. Já falei lá no meu outro vídeo, Sinais de Mediunidade. Quem quiser conhecer, dá uma passadinha lá no canal para saber. E hoje o nosso tema é tipos de mediunidade. Então, a gente vai falar sobre isso até o final do vídeo. Eu sou a Patrícia, esse aqui é o canal Adolescer de Mãe. Olá, gente, sejam bem-vindos ao canal Adolescer de Mãe. Eu já me apresentei, mas para quem tá chegando novo aqui no canal não sabe, eu sou a Patrícia. E aqui a gente fala sobre relacionamento, desenvolvimento pessoal, motivação e espiritualidade. Então hoje o nosso tema é sobre tipos de mediunidade. Você conhece algum médium? Você já teve alguma experiência extrafísica, ou seja, alguma experiência que você não soube explicar, alguma coisa que aconteceu dentro da sua casa, no seu quarto, entre os seus amigos e que vocês não souberam explicar o porquê que aquilo estava acontecendo? Então, às vezes isso pode ser mediunidade. Ai, Patrícia, mas o que é mediunidade? Já expliquei sobre mediunidade lá no meu outro vídeo, então quem quiser, dá uma passadinha lá no vídeo Sinais de Mediunidade. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de mediunidade. Então, assim, já conversei com algumas pessoas e essas pessoas perguntaram pra mim: ai, Patrícia, como é que eu sei que eu sou médium? Gente, entendam uma coisa. Dentro do kardecismo, né, dos ensinamentos dos seres de luz, dos espíritos, foram repassados para Kardec. Todos somos médiums. Uns menos desenvolvidos, outros mais desenvolvidos. E não tem como você saber que tipo de médium que você é assim, do nada, tá? Eu descobri a minha mediunidade quando eu já sabia que eu era médium e que eu teria que ajudar na casa espírita, mas eu não sabia qual era o meu tipo de mediunidade. Eu só aprendi meu tipo de mediunidade quando eu comecei a frequentar o centro espírita. Aí a gente vai descobrindo. Só que assim, a mediunidade da pessoa, ela não necessariamente ela tem que ser aquela para a vida inteira. Ela pode mudar após alguns anos. Então eu posso ter um tipo de mediunidade dessas que eu vou falar para vocês. Daqui a pouco, daqui uns 3, 4, 10 anos eu posso mudar de tipo de mediunidade. E a espiritualidade vai usando a gente conforme a necessidade em prol do bem e da caridade. Então, gente, no Brasil, o espiritismo kardecista, ele ficou muito mais conhecido com os trabalhos do Chico Xavier. Quem não conhece o Chico Xavier? O mestre Chico Xavier, né? Maravilhoso. Hoje não está mais entre nós, está entre os desencarnados auxiliando de lá. Só que os espíritos, eles se comunicam não só no kardecismo, eles se comunicam também na Umbanda, no Candomblé e em outras vertentes espirituais também que existem, que agora estão surgindo várias outras vertentes espirituais e que também os espíritos se manifestam. Às vezes não tanto quanto nas outras religiões, nas outras filosofias, mas também como a espírita kardecista do Candomblé e da Umbanda, que são as mais conhecidas no Brasil. Então a gente está falando do Chico Xavier, então nós vamos ao primeiro tipo de mediunidade que a gente vai falar, é sobre a psicografia. Como é que acontece a psicografia? Gente, a espiritualidade, ela é maravilhosa, ela trabalha de uma forma que não queiram entender, nem nós que somos médiuns, a gente não entende como é que pode, né? É coisa de Deus mesmo. A gente às vezes não fica nem se perguntando muito, porque se a gente ficar se perguntando muito, a gente fica meio louco. Vocês estão cansados de ver na televisão cenas e fotos na internet do Chico, onde ele escrevia, né? E como que isso acontece? Na psicografia, o espírito, ele se aproxima do médium que está ali, né, concentrado, e através da influência sobre o sistema nervoso central do médium, o médium capta as mensagens que aquele espírito quer transmitir. E aí ele usa, no caso, a mão para escrever, né? Em alguns casos a mão do médium mesmo que escreve, e em alguns casos o espírito se aposta da mão do médium e aí ele escreve com a própria letra dele.
Hoje em dia é mais os próprios médiuns que escrevem com a letra deles, né? Só que muitos anos atrás, para que se acreditasse, os espíritos tomavam a mão do médium e o médium escrevia e assinavam com a assinatura daquele desencarnado, ou seja, do espírito, para provar que realmente existia alguma coisa além, uma força maior ali junto daquele médium que estava ali. E aí esse mecanismo pode ser consciente ou inconsciente, das duas formas. Psicofonia, outro tipo de mediunidade, psicofonia. O que é a psicofonia, Patrícia? A psicofonia é mais conhecida popularmente como incorporação, ou seja, para as pessoas que não sabem, não conhecem, elas acham que o espírito entra no corpo da pessoa. E não é assim que acontece, tá, gente? Isso é coisa de filme, de Ghost, né? De outros filmes aí que passam no cinema. Mas não é assim que acontece, meus amores. Então, cuidado com as coisas que vocês veem na televisão e que vocês acreditam ser real, porque não é, tá? A psicofonia, ela é um tipo de incorporação. Em algumas vertentes falam incorporação e em algumas outras falam psicofonia. Mas acontece da seguinte forma: novamente, o espírito se aproxima do médium e através da glândula pineal, que é responsável pela espiritualidade nossa, ou seja, algumas pessoas já ouviram falar daquele terceiro olho, vocês já ouviram falar do terceiro olho, que depois eu vou falar no vídeo dos chakras, eu vou explicar melhor, tá? Então, o médium ele se aproxima do médium, através da glândula pineal, ele se comunica com esse médium e o médium, através da fala, transmite o que aquele espírito quer falar. Às vezes, na psicofonia também, o médium ele sente algumas coisas que o espírito também está sentindo, mas ele está preparado para isso. Então, todo médium, gente, que dá psicofonia, ele está preparado para isso, tá? Não é qualquer pessoa que vai sair por aí dando psicofonia, tá bom? Tem que ter um preparo, tem que ter estudo, tem que ter, como eu disse, conhecimento, treino daquilo que você está vivenciando. O médium ele vai ter que se conhecer, perceber as coisas que estão acontecendo à volta dele, quais são as energias que ele está sentindo. Às vezes ele está bem, de repente ele não está bem, ele começa a ficar... Ele estava num estado muito bom, energia alta, de repente ele mudou, ele murchou, ele começou a sentir uma dor de cabeça, Isso já pode ser um indício da psicofonia. Médiuns auditivos. Quem são os médiuns auditivos? São os médiuns que ouvem o espírito. Alguns ouvem mesmo com o ouvido, né, interno. Outros ouvem através do pensamento, intuições e inspirações. Que os espíritos, novamente, todos eles, através da nossa energia, da energia do médium, da energia do espírito, que é compatível, ele consegue se comunicar. Então, aí existem os médiuns ouvintes que ouvem. Quem nunca ouviu falar chamar o nome? Nítido, como se fosse tipo a mãe que tá ali do lado de vocês. Chamou o teu nome, tu vai olhar, não tem ninguém. Do nada não, meu amor. Isso aí é porque foi o espíritozinho que andou te chamando. A vidência ou dupla vista. A vidência é... Médium de vidência é aquele médium que consegue ver o espírito. Alguns médiums têm essa capacidade, não é para todos, não é para qualquer um, tá bom? Às vezes a gente vê vultos, escuros ou claros, mas é o máximo. Agora tem médiums que veem o espírito como ele era encarnado, certo? Então ele consegue ver nitidamente, como se for... Algumas pessoas veem vultos claros, vultos escuros, mas para poucos médiuns, eu não sei se é merecedor ou não, conseguem ver, mas nem todos os médiuns veem. E nem todo médium fica vendo, ouvindo e conversando com o espírito o tempo todo, tá, gente? Por favor, olha a crendice popular, não existe isso. A clarividência. O que é clarividência? O médium clarividente. Vidente é o que vê o espírito. Clarividente é aquele que, através da sua tela mental, né, em harmonia com o espírito ou os espíritos que estão naquele momento, ele consegue ser deportado para outros lugares,
ver outros lugares, outros tempos, outros espíritos, né? E tem clarividentes que conseguem ver fatos que vão acontecer no futuro. Mas dentro do espiritismo mesmo seriam as outras 4: auditivo, vidente, psicografia e psicofonia, que são os mais... A clarividência ela já entra mais no patamar de paranormalidade. Estudando, que ainda falam da clarividência como um tipo de mediunidade. Outros já falam como um fenômeno paranormal. Então eu não sei dizer para vocês. Então nada vai ser uma verdade absoluta, porque é assim, porque é assim, porque é assim. Não. Então a clarividência ainda entra dentro daquela linha de que tá lá. É tipo de mediunidade? Não é? É paranormal? Não sabemos. Vamos saber com o futuro. Só o futuro dirá, né? Tudo bem. Então, gente, esse foi um pouquinho do apanhado geral do que é os tipos de mediunidade. A mediunidade está aí para nos ajudar e para nos fazer ajudar ao próximo. Senão não estaríamos como médiuns aqui nessa encarnação. Quem entende do que eu estou falando já captou a mensagem, e quem não entende, que quer entender, vai estudar, vai ler livro, vai ver vídeos. Tem uma infinidade de vídeos do Haroldo, do Raul Teixeira, do Divaldo, do Chico no YouTube, coisas assim, ó. Então, depois eu vou falar outro vídeo sobre as obras básicas, né, do Kardec, que são as 5 principais que a pessoa tem que começar. E é isso, gente. Hoje o vídeo foi mais rapidinho, mais prático pra vocês. Gente, muita coisa pra falar sobre espiritualidade que não dá pra falar no vídeo, tá? Dá uma série aí de 50 vídeos aí pra falar sobre cada coisa aqui, um pouquinho das coisas que eu falei aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, seu joinha. Eu sei que o tema às vezes assusta muitas pessoas, mas as mesmas pessoas que estão assustadas são aquelas que têm curiosidade e querem conhecer. Mas devido ao tabu que as pessoas ainda têm sobre o espiritismo, elas não se permitem conhecer outras religiões, outras filosofias, enfim, né? E nós respeitamos, porque tudo tem a sua hora certa. Nada acontece fora do seu tempo. Eu já falei isso lá no meu Instagram, no meu Instagram, até quem não me segue no Instagram, me segue lá, Paty com Y, Adolecer. Paty Adolecer, lá no Instagram, tá bom? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo e namastê pra você. Tchau!